Amanhã eu vou até falar um pouquinho, eu sempre falo aqui, mas eu preciso de um tempo para... Como eu vou ter 2 horas amanhã só para a live de membros, eu vou conversar sobre a questão do Chamberlain, para o pessoal poder entender como a fraqueza, né, de líderes ocidentais permitem que novas ordens surjam, né? Não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa, mas o modelo, né, algumas atitudes assim lembram bastante. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o ex-bros aqui, amigo, sempre está aqui conosco, e a pergunta é interessante. Moisés, tendo em vista diversas narrativas, podemos concluir que este conflito foi causado pelos políticos ucranianos e os cheirosos do Ocidente? Eu penso o seguinte, primeira coisa que a gente precisa distinguir, e serve o exemplo do Brasil como serve a Ucrânia. Vamos lá. Nós temos 213 milhões de brasileiros. A gente não sabe efetivamente quais são as engenharias por trás do sistema. É uma construção de séculos, né? O Brasil tem 500 anos. Imagina algumas velhas estruturas da Europa. Mas vamos pensar aqui. Isso vem de muito tempo. Grupos que suplantam outros grupos. E no meio disso vai surgindo, de governo após governo, uma estrutura chamada Estado. O Estado ele não nasce de uma vez. O Estado ele é uma construção. O nosso está sendo construído, pelo menos o Estado atual, já aí desde da República, do início da República. Né? E ainda preservou estruturas oligárquicas anteriores. Mas basicamente é um resumo disso. Né? A questão da Ucrânia, você teve essa disruptura que, por exemplo, no Brasil foi anos atrás, há 20 anos atrás, na Ucrânia, com a dissolução da União Soviética. A própria Rússia passou por isso, mas como a Rússia estava muito conectada com os serviços de inteligência, basicamente os serviços de inteligência e as estruturas, vamos dizer assim, do Estado se apoderaram dos ativos econômicos russos. Então você viu o próprio pessoal substituir. Na Ucrânia a coisa mudou um pouquinho. Na Ucrânia você teve o surgimento de muitas máfias que brigam até hoje entre si, né? E aproveitando essa brecha da briga interna, potências ocidentais começaram a fomentar. Há muito interesse das potências ocidentais em um atrito entre a Ucrânia e a Rússia. Isso enfraquece a Rússia, que são inimigos declarados, né? Não é só a Rússia que é inimiga da OTAN. A OTAN é inimiga da Rússia. Então viu ali uma brecha, né? Então a grande reclamação do Putin é exatamente que esse grupo representa, né? Que esse grupo representa, esse grupo do governo atual representa os interesses europeus e não interesses ucranianos. E aí a gente traz para o Brasil, no fenômeno, por exemplo, do 7 de setembro. O sistema hoje que governa o Brasil não é o governo, não é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está lá com o povo, com as pautas que pertencem ao povo. Tá? Mas o sistema todo, judiciário, Congresso, as estruturas de Estado, não ouvem o povo brasileiro. Se o povo quer, por exemplo, autodefesa, o cara vai lá e aprova, vamos lá, aborto. Né? O povo quer reduzir imposto, o presidente vai lá, reduz o imposto em benefício do povo, vai lá o sistema e derruba. O presidente hoje, notícia de hoje agora, reduziu o IPI. Para mim isso foi histórico. Né? Isso vai azeitar a máquina industrial brasileira. Já tem deputado querendo barrar isso e provavelmente se parar no Supremo, vão derrubar. O prejudicado é o povo. O prejudicado não é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, o salário dele está garantido, dia 30 lá. Eu falo isso no bom sentido, inclusive. Aliás, ele já me disse isso, pessoalmente. Ele disse, meu amigo, eu estou lutando aqui, tudo que eu faço é para trazer alguma coisa para as pessoas. O meu está garantido. Ele, né, tem uma carreira na política, já deveria estar até aposentado, ele mesmo fala isso, terminou ali o mandato, ele se aposenta. Mas o sistema não é ao povo. Outra prova disso foi o que aconteceu no 7 de setembro. Nós fomos aos milhões às ruas, a imprensa que faz parte do sistema, a mídia mainstream, com o próprio sistema, teve ministro do Supremo que disse que foi pífio. O maior fenômeno de pessoas na rua no Brasil nos últimos, 100 anos, e o ministro, isso aí eu não reconheço.
É o mesmo ministro que faz questão de gravar um vídeo num dia de um movimento XYZ com 20 pessoas e dizer que solidariza, mas só não solidariza com o povo. Por que eu estou fazendo esse desenrolar de pensamento aqui? Porque imagina se efetivamente o governo que está lá na Ucrânia é a representação do povo. Por isso que eu consigo afirmar aqui, Yamanda, que dependendo de como for o desfecho do acordo, se o Putin, por exemplo, fizer o acordo direto com o Zelensky, eu acho mais difícil, pode acontecer, mas mais difícil, terá um impacto. Mas se houver a deposição do governo interno e parte da população sair às ruas e comemorar junto com as tropas e tarará, fez o acordo, isso será vendido como a libertação do povo ucraniano. Você duvida disso? Isso, aliás, está nas entrelinhas de várias falas do Putin, sem que as pessoas percebam. A máquina de propaganda russa, que é muito boa, não é tão ativa e pujante financeiramente como a chinesa, por exemplo, ou a americana, essas são as melhores. As maiores máquinas de propaganda são americana e chinesa. Mas a Rússia tem lá suas estruturas, fazem mais ou fazem muito com muito menos, né? Mas já prega isso. A informação já está lá, subliminar. A Rússia vai libertar o povo da... Não sou eu que estou falando, isso é análise. Segura que você vai ouvir isso depois. Depois você me cobra isso. A Rússia terá libertado a Ucrânia da subversão da Europa. Essa será a versão contada. Não estou dizendo que efetivamente isso é verdadeiro, se é ou se não é. Ou seja, é uma grande disputa de máfias, né? Aí quem manda em quem, né? Agora, por exemplo, ontem eu trouxe essa análise explicando que é possível a gente observar isso e até que a Ucrânia se submeta a essas grandes potências, porque simplesmente não dá para bater de frente. E ele está ali, é vizinho, está no olho do furacão. Mas imagina que o Brasil vive esse momento. O povo brasileiro é manso em relação a todo... Imagina, só essa informação deveria parar o país. O Brasil precisa atravessar o Atlântico, atravessar a Europa, subir, vai a norte até a Rússia, porque precisa de potássio. Tendo potássio no próprio país. Aí você diz, poxa, mas é pelo potássio. Não, meu amigo. O potássio é a base para regular o solo, para que a nossa agricultura continue competitiva. Você não planta sem essa regulação do solo. Você tem que mexer lá no pH, é o fertilizante. Fora que os nutrientes, resultado da plantação, dependem do que você coloca antes mesmo de colocar a semente no chão. Aí o Brasil diz o seguinte, não, vou abrir mão de tudo isso, tem, sei lá, tem 3 índios fazendo dança da chuva lá, deixa eles lá, é deles. Não, pessoal, ninguém está preocupado, o Macron não quer saber de índio, o Leonardo DiCaprio nem sabe o que é um índio, provavelmente. É só uma publicidade, e tem gente que é otária aqui no Brasil, principalmente o pessoal da universidade, né? O pessoal ainda diz que a universidade é um lugar de produzir gênio, eu não sei não. Que ainda abraça isso. O cara ouve esse discurso e acha que tem alguém na Europa preocupado com o índio. Deixa eu só te explicar aqui para os jovens desavisados, se tiver alguma mortadela aqui. Meu amigo, lá na Europa eles mataram todos, é por isso que não tem mais lá. Nos Estados Unidos também, eles colocaram tudo. Não tem isso. Aqui a gente respeita, mas aqui a gente chama de brasileiro. A gente não vai chamar de povos extra. Não. Brasileiro. Não tem diferença, não. Mas o que isso serve lá fora? O pessoal junta isso. Olha, tem uma dívida histórica, e aí, 500 anos, o Brasil tomou a terra dele. Se fosse para pegar esse conceito, tinha que devolver tudo, você ia morar numa canoa, porque ninguém lembra, porque, na verdade, eu e você que estamos aqui, eu sou brazuca raiz. Nós somos descendentes de tudo isso.